Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Josi e este é o canal Artesanato Facilidade e Baixo Custo. Agora, se você já me acompanha aqui há mais tempo, você já deve ter percebido que eu sou apaixonada por plantas e que eu também adoro fazer vasinhos para as minhas plantas. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu trouxe uma ideia super legal, que é de como fazer esses vasinhos em gessos com pezinhos de madeira. Os vasinhos são super bonitinhos e bem fáceis de fazer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E também de deixar o seu like. Assim eu fico sabendo se vocês estão ou não estão gostando do conteúdo e também vocês ajudam com o crescimento do canal. Agora bora lá para o passo a passo? Para a ideia de hoje, nós vamos precisar de um pote. Esse que eu estou utilizando é aqueles que vem doce e na lateral dele eu fiz uma fresta, conforme vocês estão vendo no vídeo. Também vamos precisar de um pote um pouco menor. Este aqui é aqueles que vem sabão em pasta. Ele deve caber ali dentro do pote maior e sobrar alguns espaços na lateral, para ser a parede do nosso vaso. Então não deve ficar muito próximo, né? Para as paredes do vaso não ficar muito fininha. Nós vamos colar esse pote menor dentro do pote maior de cabeça para baixo. Para isso eu estou utilizando a cola quente. Então eu passei a cola quente na boca do pote menor, passei bastante cola quente e colei ele ali no centro do pote maior. É importante ficar no centro para que as paredes do vaso tenham a mesma espessura. Agora, nós vamos fechar essa fresta que eu fiz no pote maior. Essa fresta ela vai ser importante para poder retirar o vaso, né, quando ele secar. No entanto, agora, nós temos que fechar ela para que o gesso ele não saia quando a gente colocar ele aí dentro desse pote, né? Para poder fechar, eu estou utilizando a fita crepe, mas você pode utilizar qualquer outro material, como por exemplo o durex ou até mesmo a fita craft. O importante é fechar bem, unir bem as duas partes para que a parede do vaso não venha ficar deformada, né? Então eu uni bem ali, coloquei a fita crepe e agora eu vou untar as paredes do vaso utilizando algum óleo. Eu estou utilizando aquele óleo de cozinha, né? Óleo de girassol. Mas você pode utilizar qualquer outro material, como por exemplo o óleo de coco ou até mesmo a vaselina. O importante é untar essas paredes do lado de dentro para que a gente consiga retirar com bastante facilidade o vaso quando ele secar. Agora, nós vamos deixar essa parte um pouquinho de lado e vamos preparar a massa. Para preparar a massa, eu estou utilizando esse gesso da São Paulo Sampiflex. É um gesso de secagem lenta. Não existe uma quantidade certa de massa, né? Vai depender muito do tamanho do vaso que você quer fazer. Então eu coloquei ali uma quantidade de gesso que eu achava que dava para cobrir, né, lá o molde do lado de dentro e sobrar um espaço para o fundo e fui adicionando a água aos poucos. É importante que você vá adicionando a água aos poucos até obter uma textura, né, nessa massa que não seja nem muito grossa e nem muito fina, porque se ela ficar uma massa muito grossa, o seu gesso ele vai secar rápido e você não vai conseguir trabalhar com essa massa. E se ela ficar muito fina, pode ser que o gesso demore muito tempo para secar e dependendo da marca ele acaba não secando direito. Então, esse gesso que eu estou utilizando, eu acabei deixando ele nessa consistência, como se fosse de um caldo grosso, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Essa consistência é boa para trabalhar e esse gesso ele vai endurecer tranquilamente. Então, feito isso, eu coloquei a massa lá dentro daquele pote que nós havíamos preparado, né? Coloquei toda a massa ali e dei leves batidinhas para poder retirar as bolhas de ar. Agora, para os pezinhos, eu vou utilizar esse pedaço de cabo de vassoura. Eu cortei o cabo de vassoura em pedaços de 6 centímetros de comprimento e na ponta de um dos lados eu coloquei 3 preguinhos pequenos. Esses pregos vão ajudar na fixação, né, do cabo de vassoura ali na massa. E posicionei, né, esses 3 pedacinhos de cabo de vassoura de forma triangular, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Como o fundo ficou muito fininho, né, e os pregos ficaram aparecendo, eu fiz um pouquinho mais de massa
para poder cobrir esses pregos e fazer com que o fundo ficasse um pouco mais grosso. Dei leves batidinhas novamente e posicionei os pezinhos. Agora é só esperar o gesso endurecer, o que vai demorar cerca ali de 1 a 2 horas. Não deixe o gesso secar completamente, porque pode dificultar o processo de retirada dos moldes. Como nós fizemos aquela fresta na lateral do pote maior, é só ir trabalhando com ela ali, né, puxando ela até que ela desgrude do nosso vaso. Retirado esse pote maior, agora com uma faquinha eu vou raspar essa parte da lateral, né? Porque como a gente colocou o gesso, uma parte dele acabou ficando sobre o pote maior. E para poder retirar ele, é necessário que a gente vá tirando nessa camada de gesso que está sobre ele. Então eu fui passando a faquinha ali com bastante delicadeza, né, para não cortar o pote, até que eu conseguisse retirar o pote de dentro. Também com a faquinha, eu vou passar ela nessa parte de cima do vaso para deixar essa parte lisinha, né, retirar as imperfeições, e também ali na lateral do vaso onde tinha emenda, porque acabou ficando um pouquinho mais alto. Agora é só esperar o vaso secar, né, completamente para a gente poder lixar ele. Deixei esse vaso secar por cerca de uns 2 a 3 dias, mas vai depender muito, né, do clima aí da sua região. No entanto, é importante que ele esteja bem sequinho antes de começar a lixar. Depois que o meu vaso já estava seco, com uma lixa de madeira, eu vim lixando todas as partes do vaso, tanto o fundo quanto as paredes do lado de fora e até mesmo as paredes do lado de dentro. Quanto mais você lixar, melhor vai ficar o acabamento do seu vaso. Então você pode lixar com uma lixa grossa e depois passar uma lixa fina. Assim ele vai ficar bem lisinho. Retirei o excesso de pó com um pano. Você também pode utilizar um pano úmido. E para ajudar na fixação da tinta, eu estou utilizando um selante. Então eu passei esse selante por toda a peça, tanto no fundo quanto nas laterais e até mesmo na parte de dentro do vaso. Vou deixar o nome desse selante no box de informações. Esperei o selante secar e vim com a tinta. A tinta que eu vou utilizar, eu não tinha essa cor aqui em casa. Então eu peguei um pouco de tinta branca, tinta acrílica branca, e vou adicionar 2 pigmentos, o pigmento da xadrez mesmo, um na cor laranja e um na cor marrom. Então coloquei ali um pouquinho do corante marrom e depois adicionei também um pouquinho do corante laranja. A quantidade do corante laranja é um pouco superior à quantidade do corante marrom. Assim, ele vai ficar com essa cor meio telha, meio cerâmica, né? Só que um pouquinho mais forte. Essa parte é importante tomar cuidado para não passar a tinta nos pezinhos, porque eu quero que ele fique, né, nessa cor madeira. Caso você queira, você pode colocar pedaços de fita crepe para poder não sujar, né, eles com a tinta. Passei a tinta tanto no fundo quanto na lateral e também na parte de dentro do vaso. Esperei a tinta secar e, para proteger a nossa peça e dar maior durabilidade, eu vou passar uma camada de verniz. Esse verniz que eu estou utilizando é aquele verniz para madeira da Eucatex. Então, com um pincel, eu fui passando o verniz ali por toda a peça. Agora eu vou passar até mesmo nos pezinhos, né, para proteger a madeira. Passado o verniz, é só esperar secar e está pronto o nosso vasinho. E esta foi a ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu disse, né, que os vasinhos eram super fáceis de fazer e que ficavam lindos no final. Eu espero que vocês tenham gostado e consigam se inspirar, né, para fazer aí na casa de vocês. Dá para usar vários outros potes, né, potinhos redondos, potinhos quadrados. Dá para improvisar com o que vocês têm aí na casa de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!